show will go live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Log Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui a vocês que no próximo dia 22, terça-feira, às 20 horas, será feito o lançamento do livro Enigma Quântico, do professor Wolfgang Schmidt. E eu vou fazer uma palestra ao vivo. A palestra poderá ser assistida pelo próprio Seminário de Filosofia, www.seminariodefilosofia.org, e pode ali ser comprado também o livro com 10% de desconto. Mas como eu comecei falando em injustiça, eu queria aqui limpar a barra dos rapazes que organizaram o debate com o professor Alexandre Dugin, porque tão logo anunciaram o debate, começou uma fofocagem aí por essas redes sociais, da parte de schwannianos, guénonianos, etc, etc, e eu imaginei que fosse tudo um grupo só. E imaginei erroneamente, parece que o rapaz, o Ricardo Almeida e Juliano Moraes do Brasil, não tem nada a ver com isso. Então acabaram levando uma bronca que era dirigida aos outros. Aliás, esse pessoal tradicionalista, eu tenho uma longa experiência com eles, os conheço muito bem, né? E sei como é que eles fazem com aqueles que eles não poderiam enfrentar no terreno intelectual. Principalmente essa tarica do seu Schwann, o hábito ali era o seguinte: se eles têm alguma coisa contra você, eles fazem um assédio judicial, arrumam um monte de testemunha falsa e te criam uma dor de cabeça judicial durante anos. Isso fizeram inclusive comigo. Apresentaram 8 testemunhas falsas, isso vai fazer o quê? Mais de 20 anos atrás. Apresentaram 8 testemunhas falsas, me imputaram um crime que eu não havia cometido e me deram dor de cabeça durante 6 anos. Dor de cabeça e despesas, evidentemente, né? E, felizmente, é claro, eu saí vencedor do processo, saí totalmente inocente, porque eu tinha provas documentais. Mas as 8 testemunhas foram lá, assim, com um cinismo atroz, inclusive esse senhor Mateus Sampaio Soares de Azevedo, os caras ficam pontificando aí sobre as virtudes, né? E o cara não passa, vamos dizer, de uma falsa testemunha, né? Então eu não confio nesse pessoal de jeito nenhum, né? Inclusive porque a turma, quando entra para taricas, essas coisas, ou quando começa a frequentar esses meios, já se imbui, vamos dizer, da autorização islâmica para mentir aos infiéis. E começa a mentir que nem os loucos, né? Agora tá aí, apareceu esse cidadão, esse seu Caio Rossi, né? Dizendo que... Fala cada coisa, meu Deus do céu, não devia nem comentar esse cara, não sei porque me manda esses negócios, porra. Pra quê, né? O seu Caio Rossi, como você sabe, é uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista intelectual. As obras completas de Caio Rossi já foram traduzidas e publicadas em 40 idiomas, né? Ele é um destacado investigador em vários campos do conhecimento humano, universalmente reconhecido, talvez pela mãe dele. Então, eles vão dizendo, sempre naquele tom de superioridade extraordinária. O que eu acho mais bonito é que é o seguinte, é que ele vai lá falar um monte de mentira, e daí com um ar de condescendência, assim, do alto de uma autoridade sublime, reconhece, não, o Olavo até que tem algum talento, uma coisa assim. Eu fico comovido com essas coisas, sabe? Então, esse seu Caio Rossi aqui diz que ele fez, que nas últimas eleições, ele foi chamado aí por um candidato, ele é tão sutil, ele não diz o nome do candidato, né? Foi chamado por um candidato para redigir um relatório sobre o Foro de São Paulo, para ajudar o candidato na eleição.
de modo que o candidato pudesse denunciar as ligações do PT com as Farc. Ele não diz, você veja, ele é sutilíssimo, ele não diz o nome do candidato, né? Então os candidatos eram Dilma Rousseff, né? O Plínio de Arruda Sampaio e a Dona Marina. Vocês imaginam a Marina, o Plínio de Arruda Sampaio, querendo denunciar as ligações Farc-PT. Então sobra, evidentemente, o Zé Serra, né? Quer dizer, não disse o nome, mas aí é o caso que sua ausência preencheu uma lacuna. E ele disse então que ele fez um relatório estritamente objetivo, né, que continha muito mais informações do que os documentos já publicados no Mídia Sem Máscara, em tudo que eu já tinha dito nos meus artigos, etc. De fato, contém muito mais informações. Sabe o que contém? Contém a transcrição literal de documentos que eu já havia citado, com exceção de uma entrevista do Zé Genuíno, que de fato me passou despercebido. Não há um só fato ali que não tenha sido mencionado em meus artigos com 5 ou 10 anos de antecedência. E o homem disse o seguinte: ele foi procurado pelo candidato e ele então recomendou ao candidato que não contactasse o Olavo, pois associar a imagem do candidato a essa figura tornaria ainda mais difícil a sua vitória. Então assumi eu, Caio Rossi, o ônus de prepará-lo. Olha, ele preparou o candidato tão bem, vocês viram o resultado, né? Uma coisa maravilhosa, vocês viram que o Zé Serra insistentemente denunciou as ligações Farc-PT, falou do Foro de São Paulo, né? Fez uma gritaria medonha, vocês viram isso, né? E depois viram o resultado que o homem obteve. Então, se é verdade, pelos frutos conhecereis, olha, seu relatório foi uma bela bosta, Caio Rossi. Ademais, né, ele se gaba de que o relatório, veja que coisa, o relatório dele é que dá validade aos documentos publicados no Mídia Sem Máscara com 10 anos de antecedência. Vocês já viram isso? Né? Pela lógica do seu entendimento humano, é o documento de fonte primária que dá validade ao relatório feito a respeito e não o relatório que legitima os documentos, né? Mas as conclusões do Caio Rossi têm essa virtude, elas legitimam os documentos em que elas mesmas se baseiam. Daí ele disse que eu fiquei enciumado porque isso aí foi publicado no Mídia Mais, que é um concorrente, se acha um concorrente do Mídia Sem Máscara. Então eu vou contar para vocês a história do Mídia Mais. Não é que eu fiquei enciumado, não, eu fico puto da vida quando aparece gente com vigarice, porque o Mídia Mais se constituiu da seguinte maneira. Olha, às vezes as pessoas fazem sacanagem comigo, e eu, vamos dizer, para não sujar a imagem do movimento, entre aspas, conservador, que aliás nem existe, eu engulo o sapo quieto. Mas daí os caras vêm e começam a encher o saco de novo, e a gente nos obriga a contar a história. O Mídia Mais foi criado por 2 ex-editores do Mídia Sem Máscara, que um belo dia nos telefonam e dizem que vão se afastar do Mídia Sem Máscara, porque estão muito ocupados. E, aliás, se queixam, ficam choramingando que o site sofreu um ataque de hackers e que todos os documentos, todo o material, todo o arquivo tinha desaparecido, né? E daí fala, muito bem, recuperamos lá pelo site archive.org e voltamos a colocar no Mídia Sem Máscara. Enquanto isso, eles estão lá criando secretamente o Mídia Mais e começam a publicar então coisas baseadas no mesmo material que havia sumido, né? E daí é que sai justamente este relatório do seu Caio Rossi, muitos anos depois. Então, mais ainda, naquela época, através da Ana Prudente, uma amiga comum, eu havia feito um contato com o filho do Graça Wagner, o qual havia me procurado, o do José Carlos Graça Wagner, que era um homem que tinha a maior dose de documentos sobre o Foro de São Paulo, que foi o primeiro a pesquisar o assunto. Muito bem, então através da Ana Prudente fiz contato com ele e isso foi antes do pessoal sair do Mídia Sem Máscara, né? E abri o contato entre ele e alguns colaboradores meus. Muito bem, eles foram lá, pegaram os documentos, não deixaram sequer uma cópia com o filho do Graça Wagner e desapareceram com esses documentos até hoje. Eu não tive mais acesso, o filho do Graça Wagner não tem mais acesso, então eles agora aí, né, como diz, furando o Mídia Sem Máscara com base nesse roubo puro e simples, né? E isso vamos dizer, é disto que participa o seu Caio Rossi, para você ver com que tipo de gente nós estamos lidando, porra, né? Também é claro que ali a coisa tem implicações comerciais, já que há uma associação entre esse grupo e a realizações. E quanto à realização, eu tenho que dizer o seguinte: com exceção dos livros de reabilitação postural global e do livro do Padre Gay, todos os demais livros da realizações fui eu que indiquei. Antes de viajar para os Estados Unidos, entreguei ao Edson Oliveira uma lista de livros importantes que eram para ser publicados, e os livros que têm saído estão nessa lista. Além
e ter, durante as aulas que eu proferia no próprio seminário de filosofia, dado muitas explicações sobre esses livros, dos quais nem Edson nem os outros tinham jamais ouvido falar, ainda montei o contato entre a Realizações e o Paulo Mercadante, a Realizações e o Mário César Flores, a Realizações e o Mendo Castro Henriques, tá certo? Além, tá certo, de promover esses lançamentos por todos os meios, sempre anunciando, né, e sempre colocando, vamos dizer, à disposição das Realizações todo o vasto público que ouvia minhas conferências e lia meus artigos. Então eu exercia ali a função que se chama, tecnicamente, diretor editorial, que é o sujeito encarregado de ler os livros e selecioná-los. Nunca recebi um tostão por isto. Tá certo? E jamais o meu nome foi citado, vamos dizer, por alguma dívida intelectual que a Realizações tivesse comigo. Tá certo? Mas ainda, este homem conserva lá todo o material, vamos dizer, que ele gravou no congresso do Instituto Brasileiro de Humanidades, que foi realizado na cidade de Vassouras no ano de 2000, né? E conserva quase 10 anos de gravações do Seminário de Filosofia, sentou em cima, não publica, não faz nada e não deixa fazer. Então, olha, isso aí tudo, meus filhos, é o sinal de que o Brasil é mesmo uma sociedade antropofágica. Quando aparece algo que tem valor, tem algum valor, algum brilho, as pessoas querem comer pedaços, tá certo? Arrancam pedaços. Quer dizer, em vez de juntar, de somar, de colaborar para que tudo dê certo, não, cada um vem arranca um pedaço, é um bando de ladrãozinho, tá certo? Agora, o Caio Rossi, quando ele diz que eu estou com medo que a KGB investigue a minha vida pregressa, né, e vai provar que eu fui muçulmano, porque eu fui membro da tarica do Fritjof Schuon. Olha, eu já disse 1000 vezes, e tem aqui as cartas do Schuon, carta do Martin Links, dizendo que aquela tarica tinha uma posição especial no contexto das outras taricas, sendo inclusive muito criticada pelas outras, por admitir pessoas de outras religiões. E esclarecendo que, no caso, a adoção do rito muçulmano não era de maneira alguma uma conversão, e sim apenas uma oportunidade espiritual que a gente estava aproveitando. Tudo isso aí, essas cartas ainda vou publicar um dia. Vou esperar que os interessados... Schuon já morreu, Martin Links também já morreu, mas tem lá mais gente viva. Então vamos esperar que morram todos, e daí nós publicamos isso aí. Mas o Caio Rossi aqui está, vamos dizer, ele acha que para a KGB seria uma grande novidade, né? Como se a KGB não tivesse a lista de todos os membros da tarica do Fritjof Schuon e de qualquer outra tarica que opere no Ocidente. Eu não tenho nenhum medo que a KGB vasculhe o meu passado, isso é apenas uma incomodidade, quer dizer, você está escrevendo e-mails, falando, etc., sem saber se o seu telefone está sendo grampeado, se seus e-mails estão sendo interceptados. É uma encheção de saco de qualquer maneira, ainda que os caras não descubram porra nenhuma. A gente tem o direito à privacidade, não porque esteja escondendo alguma coisa, não porque esteja aqui fazendo surubas na minha casa, né? Ou né, esteja fazendo ritos islâmicos no canil, tá certo? Mas simplesmente porque a gente deseja ter uma privacidade que faz parte dos direitos humanos normais. E agora, ele diz que eu estou querendo queimar a reputação dele. Mas qual reputação, Caio Rossi? Quem te conhece além da sua mãe? E ele mesmo diz que ele abandonou... Veja, ele era um homem... As obras completas de Caio Rossi foram publicadas no Orkut. Né? Edições Orkut. Isso é tudo que o homem fez na vida. Agora ele diz que abandonou até o Orkut, porque ele não gosta dessas discussões. Durante anos o cara escrevia 10 mensagens no Orkut por dia, eram centenas de páginas. Ele dizia, não, eu não gosto dessa muvuca das redes sociais. Né? Agora ele virou aristocrata, agora ele se retirou, né, para, vamos dizer, uma atividade mais discreta que consiste num, né, grupo de discussões privadas com ex-alunos do Olavo. Né? São 5 ou 6 ex-alunos do Olavo, né? E ele mesmo chama os meus ex-alunos de semi-analfabetos. São todos semi-analfabetos que se acham no direito de se meter em conversa séria. Naturalmente, esses que ele coletou para fazer a sua rede privada são a elite dos olavetes. São pessoas altamente qualificadas, totalmente diferentes dos outros. E por isso mesmo decidiram dar ouvidos ao Caio Rossi. Agora, você sabe que os gêneros literários nos quais essas pessoas brilham são um negócio extraordinário. O pessoal da esquerda, o gênero literário predileto deles é manifesto de intelectuais. Né? Só publica o manifesto de intelectuais. E o pessoal da direita, o gênero literário que eles praticam é grupo privado de discussões, onde eles podem fazer fofoca pelas costas dos outros sem que ninguém saiba.
Feliz ou infelizmente, cada um desses grupos sempre tem lá algum espírito de porco que me manda tudo, e eu fico sabendo de tudo que estão falando de mim pelas costas. É um negócio incrível. Tu acha que está lá na maior privacidade, mas é que nem a história do português que queria fazer a suruba em casa e mandou instalar um vidro fumê, só que ele pôs o vidro fumê ao contrário. De maneira que ele não via quem estava lá fora, mas estava todo mundo do outro lado da rua vendo lá a suruba do português. Isso aí é o grupo privado do Caio Rossi e outros tantos grupos, né? Todo esse material sempre chega na minha mão. Às vezes eu não abro, por quê? Porque já falei que aqui chega a 700 e-mails por dia, não dá para acompanhar tudo. Mas de vez em quando a gente fica sabendo dessas coisas. Agora, para você ver um nível de críticas que o senhor Caio Rossi me faz, ele diz o seguinte, ele diz, olha, o meu casamento na Igreja Católica não é válido, porque eu tinha casado com a minha primeira esposa na Igreja Católica. Ele insiste nessa história. Digo, olha aqui, o Caio Rossi, você não sabe merda nenhuma de Igreja Católica. Todos os casamentos realizados na Igreja Católica são registrados na Cúria Metropolitana. Estão lá. E o que você está fazendo? Você está tentando prejudicar a minha família agora. Você está tentando me jogar contra a minha mulher, dizendo que eu casei em segredo com a outra na Igreja Católica e não contei para ela. Isso aí é crime. Eu posso te pôr na cadeia por causa disso, seu filho de uma puta. Se você diz que eu casei na Igreja Católica com a primeira mulher, você vai ter que ir lá na Cúria Metropolitana e arrumar a prova do que tu está dizendo. Tá certo? Essa prova não existe, porque eu jamais me casei na Igreja Católica com a minha primeira mulher. Na época eu não estava ligando para a religião. Tá certo? Agora, ele acha que isso é muito incoerente, porque eu tinha dito com o Rafael Dyer, que se fazia de cristão ortodoxo, era na verdade um muçulmano que era membro de uma tarica. E ele disse, olha, mas... então quer dizer, você quando está na tarica, você é católico, mas continua católico, mas o Rafael Dyer não pode. Eu digo, olha, meu filho, a tarica do Chum era uma tarica diferente das outras, feita para uma finalidade específica, que era a de introduzir essa influência das taricas no meio intelectual ocidental, na elite intelectual ocidental. Então, para isso, ela se permitia coisa que as outras taricas não se permitem. Ele tinha grupos cristãos ortodoxos, tinha grupos budistas, tinha grupos católicos. Tá aí o seu Mateus Azevedo é membro da tarica e nunca praticou um rito islâmico. Alguns ele mandava praticar o rito islâmico, outros não. Ele ficava com a cabeça do sheik, que mandava em tudo. Diz que o discípulo tem que ficar nas mãos do sheik como o cadáver na mão do lavador de cadáveres. Quando vai enterrar uma pessoa no Islã, tem que lavar o cadáver. Então você tem que ficar passivo e fazer tudo que o sheik mandar. Né? O sheik, inclusive, ele se permitia dar tanto palpite na vida privada que ele limitava o meu número de cigarros a 8 por dia. Vocês viram que coisa horrorosa. Né? Inclusive determinava assim que, por exemplo, eu me lembro que tinham regras, você não podia ter móveis de madeira escura, né? Você não podia ter livros à amostra, você tinha que fechar todos os seus livros e cobrir com a cortina, e assim por diante. Quer dizer, uma estética que ele inventou e que ele impunha aos caras. Aliás, essa tarica do Chuon, meus filhos, esse pessoal, puta que pariu. O Chuon, eu não tenho a menor dúvida, o Chuon é um escritor espiritual maravilhoso, maravilhoso. Mas ele, como pessoa, meus filhos, em verdade vos digo, era um bosta. Por quê? Armou fofoca entre eu e os outros, usou o mesmo processo de assédio judicial contra mim, que é uma coisa de uma covardia e de uma baixeza fora do comum. Quer dizer, inventaram lá um negócio, e se eu não tivesse as provas documentais de que os caras estavam mentindo, eu ia para a cadeia por algo que eu não fiz. Né? Então... apareceu a mulher ela dizendo que tinha deixado um dinheiro comigo para eu comprar uma passagem para ela para os Estados Unidos. Né? Na verdade, o dinheiro era para constituir uma editora para publicar os livros do pessoal da tarica, e o dinheiro foi para a mão do seu Mateus Sampaio Soares de Azevedo, o qual depois veio depor contra mim. Felizmente, eu tinha uma carta da mesma mulher, datada de mais de um ano depois, na qual ela dizia: tive a súbita ideia de viajar para os Estados Unidos. Eu digo, mas se você teve a súbita ideia um ano depois, como é que um ano antes mandou comprar passagem? Né? Então o juiz leu isso e mandou, evidentemente, todo mundo tomar no cu, tá certo? Parar de encher o saco com bobagem. Né? E na tarica do Chuon, quando eu contei para ele as vigarices que eram cometidas pelo pessoal do Idris Shah, que esse era um bando de estelionatário mesmo, o pessoal da tarica do Chuon ficou aterrorizado.
Aterrorizados, eles ficaram com o cu na mão. Veja você, mas o que é isso? Você vai ter... Olha, eu saí em público batendo na cara de Idris Shah, do irmão do Idris Shah, todo aquele filho da puta, não me aconteceu absolutamente nada, a não ser, vamos dizer, xingamento, evidentemente, né? Mas essas grandes autoridades espirituais se cagavam de medo dessa gente, diziam, não, por favor, não arrume briga com eles, que vai nos comprometer. Porque eles são covardes, pô, né? Pois a tarica do João lá virou uma esculhambação, no tal de um comer a mulher do outro, o negócio terminou muito mal, né? E inclusive tinha lá um sujeito comendo uma das 4 mulheres do João, tinha lá um sujeito comendo, deu um rolo desgraçado. Se querem acompanhar, procura o nome Mark Kozlov, K-H-O-S-L-O-W, né? O Kozlov ficou tão chocado com o que ele viu lá dentro, que ele saiu de lá e virou esquerdista. Quer dizer, é claro que ele também exagerou, faz um monte de interpretações delirantes, mas os fatos que ele conta são verdadeiros, né? E ele confessa que ele estava lá comendo a mulher do Sheik, porra, né? Quer dizer, que casa de tarica é essa? Aqui, meu senhor, no círculo onde... No meu círculo imediato, ninguém come a mulher de ninguém, não. Ninguém nem toca punheta pensando na mulher do outro, porra. Que é isso? Desta idade nós já passamos, porra. Qual é? Agora, aquele pessoal lá no píncaro da elevação espiritual, já tudo, né, era realização metafísica, eles já haviam se convertido em Brahman, eles já eram um absoluto encarnado, né? E por causa disso pode mentir, pode inventar falso testemunho, pode inventar falso processo e pode, né, comer a mulher dos outros e assim por diante. Porra, até onde vai a safadeza dessa gente, porra, né? Quer dizer, agora que o Caio Rossi, eu disse que ele pertencia a uma tarica, e eu devo ter mentido. Daí adentro ele diz, ele nem sabe se eu ainda pertenço a uma tarica. Eu digo, peraí, ainda pertenço? Quer dizer que você pertenceu? E ele disse, o problema não é pertencer à tarica, não, o problema é pertencer a esta atmosfera, tá certo? De islamismo psicótico e guenonismo, chuonismo. Pô, vocês são uns caipiras, minha gente. Que é isto? Ai, ai, ai. Olha aí. Olha aí, daí o medo que eu tenho da KSB, FSB vasculhar a minha vida. Os desafios do Olavo podem ser cagões, mas a FSB definitivamente não é. E terá muita fonte de informações por aqui. Eu sei, ô turma da KGB, vai lá procura o Caio Rossi. Ele sabe tudo da minha vida. Ele sabe até que eu casei na igreja católica com a minha primeira mulher, porra. Pelo menos ele diz que sabe. Vai lá procura o Caio Rossi, que ele tá louco. Olha, veja, o assessor do Zé Serra vai lá procurar ele pedir um relatório. A primeira coisa que ele diz, não procura o Olavo, porque o Olavo vai queimar a sua reputação. Claro, Caio Rossi, ao contrário, vai enaltecer essa reputação, vai levá-lo à vitória eleitoral, né? Puta que pariu, até onde vai isso, minha? Então, foi por causa dessa gente, desses Rafael Daire, Caio Rossi, etc., isso aqui eu achei que era tudo uma turma só, e não é. Quer dizer, os meninos do debate estão completamente inocentes nessa história. Né? Então fica aí, desfeito o equívoco. Então, Caio Rossi, se tu insistir nesta merda de que eu fui casado na igreja católica com a minha primeira mulher, eu vou te meter um processo, vou te colocar na cadeia, que é o lugar de gente como você. Tu é um vagabundo, mentiroso, salafrário, tá certo? Tu não vale um peido, né? Tu vive desses fofoca. Há muito tempo eu publiquei no meu site um texto do José Engenheiros chamado Os Roedores da Glória. Vocês vão lá e leem, é o retrato vivo do Caio Rossi e dessa gente. Nunca fizeram merda nenhuma na vida, não tem realizações, não tem obra para mostrar, nunca ajudaram ninguém na vida, não fizeram merda nenhuma, mas eles têm que roer a reputação dos outros, ainda dizer que eu quero estragar a reputação dele, mas Caio Rossi, faça uma reputação antes disso, porra. Né? No oculto não vale, meu filho. Tem alguém na linha aí, quem é? Alô, Olavo? Sim. Me chamo Ricardo Vitor, sou de Belo Horizonte, tudo bem? Tudo bem?
Então, eu queria fazer um comentário com você. Tem um rapaz na internet chamado Daniel Sotomayor, você já ouviu falar dele? Não me lembro. Ele é um ateu, ele faz pregação ateísta no Orkut, ele tentou fazer uma campanha de ônibus aqui no Brasil contra o cristianismo, falando que o cristianismo é uma porcaria, que Deus é uma merda. Absurdo, né? Deus é uma merda, ele é que é bom, é? Putz a vida. Então, e ele fala que todo mundo tem que ser vegetariano, que quem não é vegetariano não é ético, que quem come carne é mau caráter, e que o mundo inteiro tem que ser vegetariano. E ele quer tirar os... Mas ele não liga para os sentimentos dos tomates. O tomate, quando você arranca ele do pé, ele sofre que nem um desgraçado. Ele clama pela sua própria vida. Um pé de alface, quando você arranca, ele diz, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ora, porra! Né? Fala o seguinte, que tem que tirar os crucifixos das relações públicas, porque o Estado é laico, porque o cristianismo não vale nada, que todo mundo tem que ser contra o cristianismo. Ele é dono de uma tal de ateia, uma associação de ateus, ele pede dízimo em nome dos ateus. Fez uma igrejinha beleza do ateísmo, pode isso. Como é que chama? Ateia? Ateia, A-T-E-A. Procura no Google depois, Ateia. É a Associação dos Tremendos Energúmenos e Idiotas Analfabetos. Ateia. Dízimo para os ateus. Depois você olha aí, ele fez a campanha dos ônibus, só que daí as empresas de ônibus não quiseram fazer campanha, né? Aí ele falou que era racismo contra os ateus. É racismo, ateísmo, ateu agora é raça. Puta que pariu. Ele falou isso. Olha, mas tem cara que diz que até antipetismo é racismo. Você ser contra o PT é racismo, porra. Porque as empresas naturalmente não aceitaram a campanha, né? Porque, pô, fazer campanha assim é... Por você vê, não tem aquele cara daquele deputado que usou a palavra raça, falar raça de petistas, né? Raça ruim, daí ele foi acusado de racismo. Puta que pariu. Você vê que é nessa atmosfera que aparecem esses casos que nem Caio Rossi, tá entendendo? Caio, você precisa viajar um pouco, inclusive você precisa vir aqui nos Estados Unidos, porque você diz aqui que eu escrevo em very bad English, porque eu uso throat speak, que é um verbo, acompanhado de um adjetivo. Você não conhece a língua inglesa, onde tudo que você quiser vira substantivo imediatamente, e você pode meter um adjetivo lá? Ora, meu saco, vai estudar, rapaz. Eu não tenho obrigação de saber isso, porque eu nunca me gabei de ser nenhum gênio linguístico, que nem o Bruno Tolentino, que morava 15 dias num país e saía falando o idioma. Eu não, moro aqui faz 5 anos e ainda falo, né? Eu andei com pronúncia, mais pura pronúncia de Trinidad e Tobago, né? Mas o Caio Rossi é professor de inglês, porra, né? Isso foi o máximo que ele fez na vida. Se alguém chegou a aprender inglês com ele, eu não sei, mas que ele tentou ensinar, tentou. Agora, vocês vejam que quando começou o negócio ali no Egito, eu disse para vocês, a Fraternidade Islâmica vai tomar o país e vai fazer violência pra caralho. Não precisou, olha, o governo provisório, o governo de coalizão não está nem constituído e a Fraternidade Islâmica já começou, né, a botar as manguinhas de fora. Começou a matar cristão, tocar fogo em igreja, outro dia estuprou uma repórter, né? E instalou agora no Monte Sinai lá um campo de treinamento de guerrilha para atacar Israel. Tudo isso, meu filho, nos últimos dias. Olha a folha de realizações dos futuros governantes do Egito. Eu digo futuro porque, olha, quem tomou conta por enquanto foi o exército. A gente não sabe quando que o exército vai entregar a rapadura e talvez nem mesmo entregue, porque milico sabe como é. É que nem no Brasil. Eles disseram, ó, nós vamos tirar esse pé da puta do João Goulart, vamos ficar aí 6 meses e fazer eleições. Passou 20 anos, eles não fizeram eleição merda nenhuma, né? Então não nego a obra que eles fizeram na economia, que eles restauraram a economia brasileira. E hoje o Lula se gaba de ter tirado da miséria 30 milhões de pessoas. Foi esse exatamente o número de pessoas que, 20 anos antes, o regime militar tirou da miséria. Quer dizer, numa população muito menor. E ninguém fica elogiando por causa disso. Então, não podemos deixar de reconhecer a obra econômica. Mas a obra de deseducação política e de deformação estética que os milicos fizeram no Brasil é uma coisa que deixou uma marca. Quer dizer, que ali foi o ato inaugural da imbecilização. Quer dizer, você pega o político mais promissor que tinha, que foi um dos líderes da Revolução, que foi o Carlos Lacerda, e caça o mandato dele. Por quê? Porque o Carlos Lacerda era um sujeito popular, conhecido, bom escritor, homem inteligente, bonitão, simpático, todo mundo gostava dele, foi o melhor governador que teve no Rio de Janeiro, e
o general Castelo Branco era um homem baixinho, feio, que não sabia nem mesmo falar. Tá certo? Então ficou com o inveja do Carlos Lacerda, né? E botou lá, veja, botou o Roberto Campos para fazer um discurso na TV contra o Lacerda, e depois cassou o mandato do homem, destruindo o político mais promissor da América Latina. Isso é inveja. É inveja. Porque Milico, sabe, Milico vive ali fechado, né? Não pode falar, não pode fazer nada, fica com inveja do civil que tem liberdade de movimento e que pode atuar publicamente, etc. Então, os caras tomaram o poder, fizeram muito bem de derrubar o João Goulart, tinha que derrubar mesmo, tinha que tirar de lá aquele filho da puta. Inclusive, eu tenho depoimento de jornalista que trabalhava na sala de imprensa do Palácio, que o presidente entrava oferecendo apartamentos assim para os jornalistas. Quem quer um apartamento? Toma lá um apartamento. Dava lá, distribuía lá as escrituras para os caras. Se isso não é corrupção, é o quê? Então, e além disso, o João Goulart estava comprometido mesmo com aquele esquema comunista para dar um golpe. O Luiz Carlos Prestes estava lá no Maracanã anunciando: estamos no poder, e estavam mesmo. Então tinha que tirar mesmo o cara de lá. Tá certo? Porém, o que fizeram depois não tem perdão. Ninguém mandou vocês ficar lá 20 anos. Tá certo? E queimar a reputação das Forças Armadas. É incrível, porque aqui nos Estados Unidos, milico é respeitado, é adorado. Outro dia tem até num vídeo aí, uns milicos que chegam lá de avião, o pessoal do aeroporto aplaude. Aqui o meu filho está se formando nos Marines, agora nos próximos dias. Já recebi várias cartas de americanos me agradecendo, e agradecendo a ele, dizendo: olha, agradecemos a vocês pelo seu gesto patriótico, essa coisa toda. Todo mundo acha maravilhoso. Agora, no Brasil, o milico é considerado merda, né? E quem foi responsável por isso foi o governo de 64, que ficou lá, né? Olha, de que visita é assim: visita fica 1 dia, 2 dias, 3 dias. No terceiro dia, melhor ir embora para não encher o saco, né? E os caras foram lá para ficar 6 meses, ficaram 20 anos. O que você quer? Que adorem vocês? Mesmo que vocês façam coisa maravilhosa no campo econômico, fala: olha, isso não perdoa a destruição que vocês fizeram do sistema político nacional, a demolição completa, né? Que cortavam políticos de talento e botavam lá uns medíocres puxa-saco no lugar. Ele destruiu a classe política, e só quem se preocupou em treinar políticos para ocupar o poder foi a turma da esquerda. Então vocês abriram a porta para a turma da esquerda, mas ainda eram tão burros que achavam que só a guerrilha tinha importância. Então, nós temos que sufocar a guerrilha, nós temos que deixar campo livre para a esquerda pacífica. A esquerda pacífica tomou conta de todas as universidades, dos órgãos de imprensa, etc. E depois, quando vocês saíram, tomou o poder com a maior facilidade. Quer dizer, essa foi a sua grande obra política, né? Então, olha, não se pode negar os méritos, mas também não se pode esconder os deméritos, meu Deus do céu. Eu estou para ver, vamos dizer, um milico brasileiro que faça um exame objetivo do que foi o regime de 64. Todos eles defendem, vamos dizer, incondicionalmente, e não querem ver as falhas monumentais que foram cometidas na ocasião. Então, olha aqui, o governo Obama está lá fazendo o possível para botar a Fraternidade Islâmica no poder, né? E agora a Fraternidade Islâmica, combatentes do Hamas e do Al-Qaeda, sob o controle operacional da Fraternidade Islâmica, estão usando o norte do Sinai como base da qual lançar ataques de ampla escala, tanto sobre o Egito quanto sobre Israel. Eles vão atacar o Egito se eles não tomarem o poder. Se eles tomarem, não precisa mais. Mas Israel eles querem destruir de qualquer maneira. Então, eu não entendo o tempo que esses americanos estão demorando para perceber que o Obama trabalha para o outro lado. É uma coisa tão óbvia, mas tão óbvia, né? Outro dia eu publiquei um artigo dizendo que o Departamento de Estado tem 2 regras constantes desde o tempo do Roosevelt, com alguma interrupção no tempo do Reagan. Regra número 1, trocar ditadores amigos por ditadores inimigos. Regra número 2, trocar regimes autoritários corruptos por regimes totalitários 1000 vezes mais corruptos. E daí eu dou exemplo. Olha, na China eles trocaram lá o Chiang Kai-shek pelo Mao Tse-tung, né? No Vietnã trocaram o tal do Diem pelo Ho Chi Minh. No Camboja trocaram lá o Lon Nol pelo Pol Pot.
Em Cuba trocaram o Fulgêncio Batista pelo Fidel Castro, etc, etc. É claro que é apenas um parágrafo tremendamente condensado e, evidentemente, existe ali alguma elipse, né? Quer dizer, eu não contei a história com todos os seus detalhes. Até um amigo meu, um grande amigo meu, me escreveu dizendo: não, mas você está enganado, os americanos não favoreceram o Mao Tse Tung, não sacanearam o Chiang Kai-shek. E ele me citava aqui um relatório, o White Paper do Departamento de Estado, que dizia que para proteger o Chiang Kai-shek precisaria mover uma verdadeira guerra, que seria muito arriscado, então que era melhor de entregar para o Mao Tse Tung logo. Mas pesquisas mais recentes, feitas pelo M. Stanton Evans, que estão no livro Blacklisted by History, mostram que o Departamento de Estado chegou a conspirar para matar o Chiang Kai-shek. Ou seja, a colaboração deles com o Mao Tse Tung foi ativa e cruel, né? E, do mesmo modo, ali no caso do Vietnã, eles não trocaram diretamente o Diem pelo Ho Chi Minh. Eles simplesmente derrubaram o Diem e facilitou o caminho, então, para o Vietnã do Norte tomar tudo, né? Depois, ainda nos famosos Acordos de Paris, o Henry Kissinger foi lá para dar tudo o que os comunistas pediam. Tudo, entregou tudo. Ele foi uma colaboração extraordinária. Então esse pessoal de esquerda fica choramingando, porque eles apoiam ditaduras de direita. Mas eles apoiam muito mais a ditadura de esquerda, vocês estão chorando de barriga cheia, porra. Você vê, quando fizeram o Plano Marshall, todas as nações europeias, né, beneficiadas pelo Plano Marshall recebiam, né, o dinheiro, mas elas tinham que comprar materiais e equipamentos de empresas americanas para fazer a reconstrução das cidades destruídas pela guerra. Na União Soviética não se exigiu nada disso, simplesmente se deu dinheiro, empréstimo a fundo perdido, nem se perguntou onde se ia usar o dinheiro. O dinheiro, evidentemente, nunca voltou. Então, quem, meu filho, recebeu tanta ajuda quanto a esquerda? Ninguém. E ainda fica choramingando que os Estados Unidos deram ajuda para os outros, né? Então, é claro que o meu artigo nessa parte era extremamente compacto e, se fosse dar os esclarecimentos, por exemplo, com relação a cada uma dessas transições, eu precisaria citar vários livros, né? E até na versão inglesa que foi publicada na página do Instituto, do Inter-American Institute, eu vou colocar lá a bibliografia. De logo vocês terão, item por item, da onde que eu tirei essas informações, para ver que eu não estou inventando porra nenhuma, né? Agora, aqui pareceu um negócio, bicho, assim, o mundo está ficando inacreditável. Alguém aí se dirigiu às autoridades, né, e forçou a publicação, aqui tem esse negócio do Freedom of Information Act, de alguns documentos sobre os grandes bancos americanos. E tudo que saiu no Wikileaks é merda perto desses documentos que acabam de ser publicados. Porque, olha aqui, aparece lá, nesses empréstimos que o governo andou dando, aparece aqui 12,3 trilhões, tudo classificado sob o título Outros Arranjos Financeiros. Não diz nem que porra de arranjo financeiro. 12 trilhões de dólares, em dinheiro de imposto, que foi dado para quê? Para outros arranjos financeiros. Quer dizer, como é que uma coisa dessa passa pelo Congresso? O Congresso não fica nem sabendo. E o governo faz o que quer com 12 trilhões de dólares. Isso é o maior escândalo financeiro da história humana. E não saiu no Wikileaks, não. Saiu um negócio oficial aqui, né? Você procura uma publicação que se chama The Public Records. Deixa eu ver se eu tenho aqui o link inteiro, porque é um negócio inacreditável. Será que eu não copiei o link? Pô, é muito grande o link. Mas The Public Record, o artigo é de David DeGraw. David, D-A-V-I-D, DeGraw é D-E-G maiúsculo R-A-W. Com o título The Wall Street Pentagon Papers. Biggest Scam in World History. Procurem isso e vocês vão ver que o governo Obama já passou além da imaginação.
Quer dizer, que o pessoal está desconfiado que tem alguma sacanagem por trás, mas olha, 12 trilhões de dólares dados para um negócio genérico chamado outros arranjos financeiros. O que é isso, meu Deus do céu? Vamos ver o que mais temos aqui. Tanta coisa que eu fico perdido. Olha aqui, recebo uma carta da Priscila Elizabeth Perotti Schmidt. Há poucas semanas tive conhecimento das atividades do seu instituto, ao qual já me associei. O Instituto Olavo de Carvalho não é meu. Foi criado por um grupo de alunos do Paraná e simplesmente colocaram o nome em minha homenagem. Eu, evidentemente, dou ali algum palpite de vez em quando, dou alguma sugestão, mas não mando nada. Quem manda lá é a Luciana Mata, uma pessoa que é da minha confiança. Então, entre as matérias oferecidas encontra-se o curso de latim calcado nos ensinamentos do falecido professor Napoleão Mendes de Almeida, de quem fui aluna e cuja escola não existe mais. Sendo fato ainda que o ensino do português está asfixiado no Brasil e que o método filólogo é insuperável, faço-lhe a sugestão de criar tal curso fundado no mesmo método. Ainda a defesa imbatível da língua nacional feita pelo professor Mendes não encontrou seguidores e poderia ser retomada por Vossa Senhoria. Bom, seguinte, eu não sou professor de português, não sou uma pessoa qualificada, certo, a ensinar o idioma. Mesmo porque eu aprendi a escrever por métodos desconhecidos, tá certo? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fui estudar gramática com 28 anos, tá certo? E antes eu escrevia com correção, sem nunca ter estudado gramática. Apenas, vamos dizer, por absorção dos grandes escritores. Veja, o Scott Fitzgerald, grande romancista americano, ele diz o seguinte: você não adquire um estilo se você não absorver por ano pelo menos 6 autores de primeiro escalão. Tá certo? Então, ele diz que o estilo se forma por uma absorção inconsciente, quer dizer, você vai lendo aquilo, né, penetrando no universo imaginário linguístico desses autores e você acaba escrevendo, né, de uma maneira que inconscientemente reflete o que você aprendeu com eles. Foi exatamente assim que eu aprendi. Eu só fui refletir gramaticalmente sobre a língua depois dos 28 anos. E é claro que isso ajudou a aprimorar um ou outro detalhe. Mas eu não acredito que se aprenda a escrever mediante o estudo da gramática. A gramática é uma ciência que é uma reflexão sobre a linguagem, é uma ciência reflexiva, tá certo? E ela é estritamente necessária, é claro, e ela deve ser usada, vamos dizer, como padrão de correção para você verificar uma coisa ou outra. Mas o verdadeiro ensino da escrita é através da leitura e imitação dos grandes autores. Isso eu já tenho dito 1000 vezes. Um curso disso eu posso dar, agora um curso de gramática eu não posso dar, mesmo porque eu não lembro dos conceitos da gramática. Às vezes um sujeito me diz, pergunta o que é um termo qualquer da gramática, eu esqueci, tá certo? Então, a língua, vamos dizer, que se usa na literatura, no jornalismo, etc., etc., não é bem a língua dos gramáticos, tá certo? É a mesma língua materialmente, mas formalmente o escritor olha por um lado e o gramático olha por outro, completamente diferente. E às vezes, vamos dizer, a escrupulosidade gramatical atrapalha você para escrever. Você tem que escrever com correção de uma maneira espontânea, porque você absorveu profundamente as estruturas da língua através da frequentação assídua dos grandes autores. Não só da sua língua. Hein? Eu aprendi muita coisa de português lendo autores espanhóis, franceses, ingleses, etc., 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 né? Por exemplo, as obras do Ortega y Gasset, né? Eu li Ortega y Gasset inteirinho, os 12 volumes, 800 páginas cada um, da Aliança Editorial. Li isso muito jovem. Eu considero Ortega y Gasset o maior prosador da língua espanhola desde Cervantes. É uma coisa, o que ele faz com o idioma espanhol é mágica, né? E você refletindo sobre o estilo de um grande autor, você começa primeiro a perceber as diferenças e semelhanças de personalidade entre você e ele. Então você sabe o que você pode aproveitar das lições dele e o que não pode. Então o Ortega y Gasset, por exemplo, era um homem muito elegante, era um homem de sociedade, etc., etc., andava sempre bem vestido, era um homem de família ilustre da Espanha. Eu não sou nada disso, eu sou um sujeito essencialmente brega. Então eu falei, bom, algumas lições do Ortega eu posso aproveitar, outras eu não posso, né? Mas eu posso aproveitar lições, por exemplo, né, do Louis Ferdinand Céline, que a cada três palavras, uma era palavrão, né? Ou de Jean Genet, né? E aproveitei muito de muitos escritores, né? Jean Genet,
Jorge Bernanos, entre os autores espanhóis, Pío Baroja, que é uma maravilha de romance. Então, esse negócio de absorver 6 grandes escritores por ano, eu cumpri isso aí, acho que até mais. Acho que até mais. Eu realmente assim levava uns 3 meses para absorver a obra completa de um cara. Depois eu continuava o resto da vida pensando sobre aquilo. Então, se eu fosse dar um curso de língua, seria um curso de língua para a redação. E eu insistiria mais na absorção inconsciente pelo volume de leituras e intensidade do interesse. É isso que interessa. Você tem que mergulhar no mundo desse escritor com todo o seu coração. E durante 3 meses você pensa e fala como aquele autor. Depois você troca, põe outro. Ora, um autor que aprende muito, Camilo Castelo Branco. Hoje em dia as pessoas não conseguem nem ler no Brasil. Então, eu acho que alguém deveria dar um curso de português, sim, baseado no Napoleão Mendes de Almeida, mas não eu. Então fica aí a sugestão para o Instituto Olavo de Carvalho. Agora, o Fidel Castro está aí pedindo que intelectuais cubanos e estrangeiros salvem o mundo. Ora, meu Deus do céu! Né? Os intelectuais inventaram a Revolução Francesa, inventaram a Revolução Russa, inventaram o nazismo, inventaram o fascismo, inventaram tudo que é merda, tá certo? E os intelectuais não podem salvar o mundo. Quando é que vocês vão entender isso? Hein? Veja, quando as pessoas me perguntam o que deve fazer, outro dia eu mesmo recebi um convite de uma fundação para participar aí de uma obra coletiva que será publicada sobre o tema Como deve ser a economia numa sociedade justa. Né? Eu topei só para explicar que não existe isto. Não existe sociedade justa e não existe economia justa. O que existe são pessoas justas. Né? Esta é a minha tese. A justiça ou injustiça só pode, vamos dizer, ser atributo de um ser que tenha unidade e autoconsciência, ou seja, o indivíduo humano concreto. Tá certo? Então, não é a sociedade que precisa ser justa, não é a economia que precisa ser justa. Quem precisa ser justo são as pessoas. Para que as pessoas sejam justas, é necessário que você tenha uma cultura que incentive a justiça e, sobretudo, o sentimento moral, a percepção moral. Isso aí está no curso de ética que eu dei lá no Paraná. Eu digo, escuta, o que interessa não são as regras morais, é a percepção moral, porque as regras é fácil você aprender. Qualquer imbecil decora os 10 mandamentos, tá certo? E você decora até a Constituição Americana. Mas o problema, já dizia Santo Tomás de Aquino, o problema da moral é que as regras são sempre gerais e universais, e as situações são sempre particulares e concretas, de modo que a regra não se ajusta exatamente a nenhuma situação concreta. Então, na teoria ele sabe tudo que é certo e na vida ele faz tudo que é errado. Como a moral não é uma disciplina teórica destinada a ensinar só o que é bom em teoria, mas a melhorar a conduta das pessoas, então o que interessa não são as regras, é o desenvolvimento da percepção moral. Como se desenvolve a percepção moral? Exatamente pelos meios com que se desenvolve o domínio da língua portuguesa. É através da literatura de imaginação que amplia o seu imaginário para que você compreenda as diferentes situações humanas e você se humanize no processo. Então você saiba julgar as coisas com humanidade, com compaixão e com sentimento de justiça. Então, a literatura de ficção é um elemento fundamental da formação moral das pessoas. Por quê? Porque ao longo da sua vida você vai atravessar um número muito limitado de situações, e as situações nem sempre são muito significativas. Mas na literatura universal você está exemplificada toda a gama de situações humanas possíveis. E, note bem, depois de você ler muita literatura, você vai perceber aquilo que percebeu o Northrop Frye, o grande crítico canadense. Ele disse, mas os modelos esquemáticos de todas essas situações já estão dados na Bíblia. E estão mesmo. Daí você vai dizer, então por que o cara não lê a Bíblia direto? É muito simples, meu filho. Na Bíblia estão lá de maneira demasiado esquemática e compacta. Tá certo? Então, também não serve. Eu conheço gente que, esses pastores protestando no Brasil, lê a Bíblia o dia inteiro. E daí vai pra televisão, cada um xingar o outro. Você é adúltero, você é ladrão, você fez isso, você fez aquilo. Porra. Isso é a moral deles, pô. O que é isto? E depois, ainda, não está o homem lá da Igreja Universal, ele lê a Bíblia o dia inteiro e ele fica fazendo campanha pro aborto e campanha pro PT. Então o que é isso aí? Isso é falta de sensibilidade moral. O cara sabe a regra certa, mas ele não compreende as situações reais da vida. Por exemplo, ele pode ver aquele filme, O Grito do Silêncio, e ele vê o bebê
gritando de dor e de horror ao ser retalhado, e ainda assim ele não percebe que o bebê é um ser humano, que sente as coisas como ele. Então, compaixão significa sentir junto com o outro. É através da imaginação que você desenvolve a sua compaixão. E esta é a regra básica da moral. Ama teu próximo como a ti mesmo. Peraí, tem alguém na linha. Quem é? Alô, é Leonardo, do Rio. Leonardo, tudo bem? Bem, eu tenho uma pergunta sobre a vida após a morte. Eu queria saber se a noção de que o inferno é desprovido de qualquer esperança para os condenados e o paraíso é livre de qualquer conflito são descrições realistas da vida póstuma. Olha, é assim que está na doutrina da igreja. Quer dizer, existe uma espécie de antessala do inferno, que é o purgatório, do qual você pode ser retirado. Quer dizer, aqueles pecadores que têm a mais mínima possibilidade de salvação ficarão no purgatório por um tempo suficiente. O purgatório é um lugar de sofrimento, mas não sofrimento atroz, é um lugar de tristeza e depressão, e você será retirado de lá no devido tempo, graças às orações de seus parentes, amigos e da intervenção dos santos e da Santíssima Virgem Maria. Esta é a doutrina oficial da igreja a respeito. Agora, aqueles que estão no inferno propriamente dito não serão retirados jamais, e eu não vejo por que retirá-los. Você acha que você assando Joseph Stalin durante milhares de anos ele vai ficar melhor? Não, ele vai ficar tão ruim, só que assado, pô. É a única diferença, né? Quer dizer, merda assada vira o quê? Merda assada, né? Então, agora, quanto ao paraíso, não, vamos dizer, vamos dizer, total ausência de conflito. E aí depende do que você entende por conflito, porque diferenças individuais há no paraíso, tá certo? Há, inclusive, vamos dizer, afinidades maiores e menores, mas a tônica geral de tudo é o amor. Então, conflitos no sentido terrestre não há mesmo. Essa é a doutrina da igreja. Eu não acho que eu sei mais do que a igreja católica. É? O Caio Rossi sabe, mas eu não. Ok, olá, obrigado. Obrigado a você. Então, vamos ver o que mais temos aqui. E aqui tem umas 20 páginas de Caio Rossi, gente. É porque ele não gosta da muvuca. Ele fica escrevendo essas coisas. Aqui, Gustavo Milano Bezerra também pergunta. Acabei de ler o último artigo do Olavo, para cima e para baixo. Mais uma vez me surpreendi com a sua extrema habilidade na escrita. E eu, como futuro jornalista, o invejei. Não inveje. Não tem inveja, não. Você põe inveja entre aspas, mas nem entre aspas. Inveja é ruim, né? Olha, eu vou dizer, se você lê um autor e gosta, você tem que ter amor e admiração como se fosse uma pessoa sua conhecida, como se fosse o seu parente, como se fosse o seu amigo. Né? Eu não posso negar que autores como Ortega y Gasset e Jorge Bernanos se tornaram meus conhecidos faz tempo. São como anjos, entendeu? Que ajudam a gente na hora de escrever. Eu gostaria de pedir alguma dica. A dica é esta, meu filho: absorva 6 grandes autores por ano, mas absorva profundamente. E você não precisa ter a preocupação consciente, vamos dizer, de aprender a escrever. Você simplesmente decore inúmeras frases que você gostou, e na hora de você escrever, aqueles esquemas verbais aparecerão na sua cabeça naturalmente. Outra coisa, eu tenho certeza de que o escrever bem, escrever com clareza, é também uma questão, com clareza e força, porque com clareza muita gente pode escrever, mas não tem força. É uma questão de autoconhecimento, é uma questão de sinceridade, né? É uma questão de outspeak, que, né, o Caio Rossi diz que não pode ser acompanhado de um adjetivo. Ah, Caio Rossi, porra, vai chupar uma piroca. Pô. Ai, ai, ai. Peraí.
Maír Neto escreve: há algum tempo o senhor vem falando do método de aprendizado do ideograma ou palavra inteira que vem sendo aplicado ao alfabeto fonético. Matutando no assunto, determinei haver 2 benefícios imediatos para os comunistas nesse método de merda. O primeiro é o fato de que o tal professor transfere para o aluno toda a responsabilidade do processo de aprendizado e por isso mesmo trabalha menos. Ah, mas é isso mesmo, né? Quantos professores você não vê, inclusive no ensino universitário, ele chega, não, agora nós vamos fazer um seminário. Seminário, né? Inclusive eu uso a palavra seminário. Seminário significa você distribuir sementes, não é isso? Então, quando você chama um curso de seminário, quer dizer que o professor não vai tratar os assuntos de maneira abrangente e metódica, mas ele vai soltar uma semente aqui, uma semente ali, exatamente como eu faço no meu seminário. Os caras mudaram o sentido do seminário. Seminário que trabalha é o aluno, porra! O professor fica lá lendo jornal, né, ou lendo a revista Playboy, e os alunos ficam trabalhando, porra, né? Segundo e mais importante é que o analfabeto não lê. Ora, você tem toda a razão, Maír. Esse sistema, né, que o sujeito não pode decorar letra por letra para depois ir montando os fonemas e as palavras, que o sujeito tem que olhar a palavra inteira e ter uma sacação, né? Isso é claro que é uma empulhação, meu Deus do céu, né? Depois de adotado esse negócio, aconteceu que hoje o Brasil tem menos livrarias do que tinha na década de 50. E os jornais vendem o mesmo número de exemplares, é uma coisa incrível. É? O jornal que mais vende 300 mil. Quanto vendia na década de 50? 300 mil. Quer dizer que a população cresce, existe escola para tudo quanto é lado, tem vaga sobrando no Brasil, e ninguém aprende merda nenhuma, porque a escola foi feita exatamente para imbecilizar os caras. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. A capacidade de leitura do estudante americano hoje baixou, que é uma coisa extraordinária. Olha aqui, Eduardo Carreira, quer saber como participar do programa. Aqui, você tem que ligar para o número 00 operadora 11 646 915 8924. E daí você cai direto aqui no programa. Tá certo? Se vier aqui para me xingar, leva de volta. Então, nós estamos aqui já terminando e pô, tem um negócio aqui incrível. 21 sinais de que a economia dos Estados Unidos, que já foi tão grande, está sendo jogada para o esgoto. Né? Eu não dá tempo de ler tudo não aqui. Primeiro, o déficit comercial dos Estados Unidos com o resto do mundo subiu para 499,8 bilhões de dólares. Isso representou um aumento de 32,8% em relação a 2009. O déficit comercial com a China subiu para um recorde de 273 bilhões de dólares. Isso é o maior déficit comercial de uma nação com outra ao longo de toda a história do mundo. Quer dizer, o Obama é um grande presidente da China, porra. Agora ele vai ser presidente do Egito também. Né? Nos anos desde 1975, os Estados Unidos criou um déficit comercial total, de 7,5 trilhões de dólares. Quer dizer, os Estados Unidos, na década de 50, era o maior credor do mundo, hoje é o maior devedor. Será que nada mudou, não? Porra! Aliás, eu quero dizer um negócio para vocês. Daqui a pouco eu vou dar mais uma entrevista para o Jeffrey Nyquist, que é o grande analista, para o meu gosto, o maior analista estratégico dos Estados Unidos. Então vocês podem procurar no site jrnyquist.com. Nyquist é N-Y-Q-U-I-S-T. jrnyquist, tudo junto.com. A que hora que vai ser esse negócio? Vai ser às 9 horas daqui, quer dizer, meia-noite do Brasil. Quem estiver acordado e não tiver nada mais interessante para fazer, então pode assistir a minha entrevista no J.R. Nyquist, onde eu vou lá com o meu Very Bad English, né? Eu vou me explicar e chamar o Caio Rossi para corrigir as minhas sentenças inglesas. Né? E aí vai, não dá mais tempo para falar mais nada, já nosso tempo acabou, então a desgraça comercial americana fica para a semana que vem. Até a semana que vem, muito obrigado a todos.
Saiu legal?